Liturgia diária dia 30, quarta-feira, Santo André Apóstolo. Junto ao mar da Galileia, viu o Senhor dois irmãos, Pedro e André, que pescavam. Ele os chamou: Vinde comigo, eu vos farei, de hoje em diante, pescadores de homens. André, anteriormente discípulo de João Batista, foi aquele que apresentou o Messias ao seu irmão, Pedro. Foi também um dos primeiros apóstolos que o Filho de Deus escolheu para colaborar com sua missão evangelizadora. Mirando seu exemplo, busquemos nos fortalecer na alegria de servir o reino de Deus e na sabedoria de semear constantemente a mensagem do Evangelho. Primeira leitura, Romanos 10, versículos 9 ao 18. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e, no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo, sem antes crer nele? E como crer, sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir, sem alguém que pregue? E como pregar, sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 18, 19 a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. A noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho, Mateus 4, versículos 18 ao 22. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente, deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou.
Eles, imediatamente, deixaram a barca e o pai o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Há duas tradições a respeito da vocação de André. Em Marcos 1 versículo 16, Sua Santidade foi chamado juntamente com Pedro, quando estavam pescando no mar da Galileia. Segundo João 1 versículo 40, Sua Santidade foi chamado juntamente com outro discípulo do Batista, que apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. André aparece no elenco dos 12 apóstolos. Em João 6 versículo 8, é André que informa sobre um menino que tem os pães e os peixes que logo são partilhados entre todos. Em João 12 versículo 22, André atua como mediador entre Jesus e os gregos que pedem uma entrevista com Jesus. Algumas tradições referem que André desenvolveu seu ministério apostólico na Grécia e na Ásia Menor. Segundo tais tradições, morreu mártir em Patras, sobre uma cruz disposta em X. Suas relíquias, levadas a Roma em 1462, foram restituídas à Grécia pelo Papa Paulo VI.